Saudações a todos e todas que estão nos vendo hoje. Vamos iniciar mais uma live, né, como acontece todas as sextas, às 19 horas, no canal, no YouTube da Escola Vila, né? E hoje a gente tem pessoas aqui, né, professor Hilário Ferreira, que vai nos enriquecer com todos os seus estudos e sua carreira até agora, né, falando da data magna. Mas antes, eu gostaria, e a gente tem também o Alexandre, que faz parte da equipe pedagógica da Escola Vila, é psicólogo e atende também em vários outros lugares. Gente, antes de iniciar, eu sempre falo, né, que essas lives vão ficar gravadas, qualquer hora que você queira assistir, indicar para alguém assistir, você pode, ela fica gravada no canal da Escola Vila, né, por tempo indeterminado. Que vocês se inscrevam no canal, né? Eu sou a YouTube da Escola Vila. E aí eu peço que se inscrevam, que deixem o like, que indiquem a live para outras pessoas. E antes da gente iniciar, eu gostaria de lembrar que sábado a gente sempre comemora a Hora do Planeta, né, que foi criada em 2016, 2017, e é um momento onde a gente faz uma reflexão sobre os nossos recursos naturais, principalmente energético, e nesse momento de crise planetária, onde a gente já vê o desgaste da natureza e todos esses eventos que estão acontecendo, climáticos, né? Todos esses desastres ambientais, a gente sabe que tem a ver com o aquecimento global, e eu vejo que esse é um tema que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, né? Esse cuidado, como eu posso melhorar as minhas atitudes, as minhas ações em relação ao consumo de energia, de água, ao consumo consciente, né? A gente comprar aquilo que a gente realmente necessita, porque tudo que a gente adquire tem recursos naturais, né? Então, são várias formas e atitudes que a gente pode ter para melhorar a questão climática no planeta, que é uma coisa que a gente precisa ter uma consciência maior e um sentimento de que a continuidade da vida no planeta depende de cada uma de nós, né? Então, precisamos pensar nessas gerações e nas que estão por vir. Então, a Hora do Planeta, a gente convida as pessoas que às 20h30 desligue todos os aparelhos, as lâmpadas, e que faça um momento de reflexão, um momento de brincadeira, à luz de vela, mas que a gente fique 1 hora com todos os equipamentos desligados. Geralmente, nesses dias que se comemora a Hora do Planeta, eles fazem um estudo da diminuição de energia que houve nesse dia, nessa hora, né? Então, vamos participar, vamos nos engajar em todas as questões sociais, nas questões políticas e nas questões ambientais. Agora, eu vou passar para o Alexandre, que vai apresentar o professor Hilário, que a gente está muito feliz com a presença dele aqui, do Alexandre também, né? E eu sei que a gente vai ter um momento muito rico, né, para conversar sobre essa data magna no Ceará. Vou passar para você, Alexandre. Oi, gente, que todos sejam bem-vindos. É uma felicidade muito grande, uma honra ter aqui com a gente o Hilário Ferreira, que é militante do Movimento Negro, OGAN, professor universitário da Uniateneu, do curso de Serviço Social, graduado em Ciências Sociais e mestre em História Social, ambos pela UFC, né? Também pesquisador da História e da Cultura dos Negros no Ceará
autor do livro Catirina, Minha Negra, Estão Querendo Te Vender. Escravidão, tráfico e negócios no Ceará do século XIX. E bem-vindo, Hilário, é uma honra estar aqui com você. Se você tiver alguma coisa para complementar a respeito assim, do seu currículo, pode ficar à vontade, tá certo? E aí a gente vai tratar hoje da efeméride, né, da data magna. Bom, eu vou aproveitar, já que nesse processo de minha apresentação, eu vou divulgar esse meu livro, né? Que bom. É um paradidático onde discute a abolição no Ceará, ou seja, a abolição no Ceará é um novo olhar, né? Esse novo olhar é um novo olhar a partir das lutas dos negros, né? Como essa luta, para os mais interessados, ela foi, né, desenvolvida, e a partir desse olhar é que eu parto a minha visão para a temática que eu vou discutir hoje, né? E é isso. Tá joia. Qual é a classificação indicativa, Hilário, para esse seu livro? Olhe, eu vou utilizar vamos dizer, uma classificação da minha época, né? Porque hoje, na minha época, era primeiro grau e segundo grau, né? Uhum. E aí eu ia até a oitava série. Eu acredito que hoje seria a sexta, né? Que é a sétima série, e a oitava série, que seria a sétima série. Eu acho que também serve, né? Vamos dizer, da sexta em diante. A partir dos 12 anos, mais ou menos. Sim. Né? Então, professor, nos fale aí, né, sobre o que representa hoje essa data magna, o que representou, como é que você vê toda essa questão no nosso estado e também no mundo, né? Todas essas questões, elas estão presentes em todo o país, né, em todo o planeta, né, essa questão dessa luta que vem sendo, né, ao longo da nossa história, né, e da história da humanidade, né? Fale aí para a gente. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, né? Quero agradecer a você, Fátima, ao Alexandre, que está mediando aqui, a gente trazer essa conversa para esse espaço, para que essas pessoas que estão nos assistindo, né, elas possam nos ouvir. E eu penso que isso é muito importante, a gente ter diante de uma realidade que a gente vive hoje, onde há um incentivo à não leitura, né, ao pensamento, ao debate. Eu penso que um espaço como esse ele é fundamental, tá? Bom, inicialmente eu vou fazer um comentário em relação à data de hoje, né? Primeiramente, dentro do movimento negro, dentro dos pesquisadores, eu percebo que existem 3 tendências que levam a abordagem sobre a data de hoje, né? A primeira abordagem diz respeito que, ao longo do tempo, de festejar, tá? De festejar essa data, né? E eu acho isso preocupante. Por que eu acho preocupante festejar a data? Porque, se nós observarmos a produção historiográfica que vai nessa linha de pensamento, né, e que se impõe como oficial, ela acaba tratando essa data como uma exclusividade, uma benéfice de um determinado grupo, né, social que foi racializado, que são os brancos. Aí fica a pergunta, e os mais interessados, eles não lutaram? Né? Então, a perspectiva aí do festejar, né, é contribuir para o apagamento histórico da participação desse grupo, né, no processo histórico do Ceará. E existe um segundo grupo, né? Um segundo grupo, ele é aquele grupo, aquele pesquisador, né, que nega a data. Não houve abolição, não quero saber, não vou nem festejar. Eu também discordo desse grupo, porque ele acaba, né, ao fazer isso, ele acaba não querendo discutir o processo histórico.
né, acaba silenciando o processo histórico que gerou, né, vamos dizer, esse fato, e não problematiza, né? E existem muitas coisas dentro desse contexto e desse fato histórico que merece ser discutida e merece as pessoas terem acesso a ela. E a terceira visão que eu me filio, né, e a minha abordagem vai ser em cima dela, é ver esse fato e problematizar. Certo. Né? Problematizar em que sentido? Levantar algumas questões e procurar respondê-las. Primeira questão, né? Hoje, né, no 25 de março, tem um artigo meu que sai no jornal que eu faço isso, né? Onde eu estou lá colocando a questão inicial. Houve abolição? Né? E aí eu chamo a atenção para essa problematização, né? Que a gente possa analisar o antes e o depois. O antes e o depois do 25 de março, mas a partir, não, né, de do grupo dominante, mas do grupo que foi libertado. Em que condições essas pessoas ficaram? Né? E aí eu estou utilizando como a minha graduação foi em ciências sociais e eu sofri muito, né? Quando fui para a história, porque é uma nova metodologia, eu passei, vamos dizer, horas, dias, meses e anos enfurnado no arquivo público, aprendendo a mexer com documentos do século XIX, com aquela lei, vamos dizer, com aquelas leis do século XIX. E aí eu tive contato com vários livros da época, né, que me apontaram para caminhos que desconstruía a história oficial. Primeiramente, né, veio à tona a participação dos negros, ou seja, uma participação ativa dentro da realidade de Fortaleza do século XIX. E aqui eu estou falando antes. Tá? Por exemplo, qual é, e as pessoas às vezes não sabem, qual é a conjuntura que vai gerar o 25 de março? A conjuntura que leva o 25 de março é uma conjuntura marcada por um movimento econômico chamado tráfico interno. Por isso o lance dos jangadeiros lá atrás, em 81. O que era o tráfico interno? É a venda, transferência, né, e doação de um escravizado de uma província, né, que é o equivalente hoje ao Estado, para uma outra província que estava precisando de mão de obra. Ora, por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer por causa do fim do tráfico atlântico. Acabou o comércio entre África, né, e o Império do Brasil, então se intensificou o que já existia aqui internamente. E a região sudeste, por causa do café, precisava de mão de obra. A província do Ceará vai ser uma das grandes províncias que vai enviar cativos para lá, o Rio de Janeiro, né? E o navio saía do Pará, parava em São Luís, Fortaleza, Recife, até chegar no Rio pegando os cativos. Tá? Nesse processo, temos um elemento importante que está muito presente na cultura africana, né? Que é algo presente, que é a questão do apego ao grupo. A família é muito importante para esse grupo. Fazer parte do grupo, né? E aí nós estamos falando de uma família extensiva. É isso que nós temos que entender. Quando se fala de família para a cultura tradicional africana, nós estamos falando de uma família extensiva. Não é essa família de pai, mãe e filho. É uma família extensiva. Tá? Então, o africano vai viver pela segunda vez a quebra desses laços, lá em África e novamente aqui. Os filhos dele, que ele se organiza para uma nova família, né, que serão chamados de crioulos, eles vão sair daqui com um ódio muito grande, porque vão ser separados dos amigos, da família, dos amores, né, vamos dizer também, né, que eu falei da família dos pais, da mãe. Então, eles já saem no barco com muita raiva. Eu estou contando essa história para nós entendermos a resistência
a resistência negra, que vai ser muita. Para não ser embarcado, para não ser vendido, para não ser separado dos seus, esses escravizados, eles vão criar um número enorme de resistência. Vão fugir, vão pular do navio. Tem casos de escravizados que estavam no Recife, pularam do navio, nadaram, foram para a praia, conseguiram fugir e estão voltando para o Ceará. Ora, em 81, nós temos o movimento dos jangadeiros. É por causa desse movimento dos jangadeiros que acontece o 25 de março. Porque o movimento do jangadeiro estrangula. Quando os jangadeiros dizem assim, não embarcam mais negros no Ceará, né? Esse comércio era o principal comércio que sustentava o sistema escravista. E a maioria desses jangadeiros, para não dizer todos, eram negros, sob a liderança de um negro chamado José Napoleão. Todo mundo pensa que o Dragão do Mar era jangadeiro. O Dragão do Mar não era jangadeiro. O Dragão do Mar era prático mor. O jangadeiro era o José Napoleão, né? Que eles se organizam e se recusam com o apoio do movimento abolicionista. Né? Hoje a gente poderia chamar de greve, mas naquela época não tinha um nome, greve, né? Muito comum. Então o movimento deles não embarcar mais escravos. Esse movimento ocorre em janeiro e vai ocorrer em agosto. Aí, em agosto, o sobrinho do Major Facundo quer, vamos dizer, levar algumas escravas para onde ele morava, para o Rio de Janeiro, e o pessoal impede. Um detalhe que as pessoas não sabem é que nesse movimento de agosto, a Marinha apoiava os negociantes, né? E o Exército apoiava os abolicionistas. A Marinha tinha a ordem, se houvesse qualquer confusão na Praia de Iracema, que naquela época é a Praia do Peixe, eles poderiam bombardear, daí o conflito. Tá? E aí acontece que eles não embarcam, né, para não me demorar muito, e aí você tem, um ano depois, né, a vinda para cá de dois vereadores do Acarape, que vê o movimento, voltam, discutem isso na Câmara. Lá em Acarape só tinha 70 escravizados, e aí eles apresentam um projeto para indenizar os senhores, e aí começa o processo de, né, aos poucos, de indenizar os senhores de escravo, até chegar ao 25 de março. Então, esse é o quadro, né? E depois, eu tenho um documento de maio de 1884, que esse documento ele é um reflexo o chefe de polícia ele está fazendo um balanço do pós, né, do pós 25 de março. E é interessante porque ele começa a falar que os senhores de escravos estão reclamando porque a partir da abolição os negros não querem mais trabalhar. Segundo, eles estão reclamando porque a partir da abolição há uma pressão muito grande para eles, vamos dizer, uma indenização forçada dos seus escravos. E pasmem, né? Dentro do imaginário dos negros, o Ceará realmente se torna uma terra da luz. No imaginário dos negros. Tá? Muitos negros de províncias vizinhas, como do Maranhão, Pernambuco, Piauí, né, acreditam que fugindo e entrando no Ceará estariam livres. Estariam? Não. A polícia do Ceará, né, tinha a ordem de caçá-los e devolver para os seus senhores. Continua a pergunta. Houve abolição? Né? E aí havia um outro grande problema. Em 81, né, em janeiro de 81, o movimento abolicionista, mais os jangadeiros, eles entram no navio e tiram uma família, né, que ia ser vendido para o Rio de Janeiro. E essa família, desde 81, morava em Fortaleza. Em 84, a polícia pega essa família e devolve para o seu dono no Maranhão. Isso é um reflexo das condições a qual essa população, né,
ela vai viver dentro do Ceará. Há todo um processo desses ex-escravizados estarem entregues à sua própria sorte. Eles vão viver à margem da sociedade. Né, todos eles vão morar na periferia. Oiteiro, né, para quem está nos assistindo, onde era o Oiteiro? Onde é hoje a aldeota ali, o Colégio Militar. Então, a concentração dessa população vai ser a periferia, e não na cidade, onde é hoje o centro ali. Tá? Sem falar que em 1886, um deputado, né, daqui apresenta vamos dizer, um relatório pedindo, isso em 86, pedindo, né, que informasse quantos escravos ainda existiam em Milagres, o município de Milagres, que é ali no Cariri. Na verdade, existiam 500 a 600 escravos ainda em 86. Então, a Carta Magna, né, que aí fica a problematização, né? A partir dessas questões que a documentação, que a historiografia, a nova historiografia da escravidão nos traz e erguemos para o debate. Houve abolição, né? Em 88 eu tenho um jornal, no próprio jornal O Libertador, há uma exigência de que a polícia retire do passeio público negros que ficam lá paquerando, né? Eu creio que estejam paquerando. Alguém se incomodou, vamos dizer, um cidadão de bem, porque devia ser um preto bonito, né, que estava paquerando lá, e com certeza, né, houve vamos dizer, uma resposta da jovem donzela, e quem estava vendo não gostou. E escreve, né? Era muito comum na época as pessoas não assinarem, e o mais interessante é como ele assina da ordem. Que ordem era essa? Isso em 88, né? Ou seja, pós-abolição no Ceará, e pelo mês, né, que era julho, né, junho de 1888, pós-abolição em todo o território. Ou seja, nós estamos já tratando aqui, de 88, do chamado racismo estrutural. Os negros não poderem, né, se locomover e ocupar determinados espaços, que esses espaços naturalizaram-se como espaços do branco. Então, essa é a minha abordagem que eu trago, né, e que eu faço em relação a essas três perspectivas, porque eu fico a me perguntar, né, e aí o que é interessante, né, quando o deputado ele estava propondo na Assembleia Legislativa esse feriado, né, ele não gostou da minha abordagem, porque, na verdade, ele queria que houvesse eu estivesse em consonância com a festa. Mas é preciso que a gente, né, eu lembro muito de um debate que houve entre Platão, né, que ele dizia assim: Sócrates é meu amigo, mas a verdade está acima de Sócrates. Então, eu penso que nosso compromisso enquanto pesquisador é com a verdade, né? Porém, aqui não estamos tratando a verdade absoluta, mas estamos tratando de problematizar uma dada situação que não bate, né, nem a nível local e nem a nível nacional, que especificamente não houve políticas públicas para que garantisse a esta população de escravizados o direito à cidadania, emprego, direito à terra. Foram quebradas as correntes, eles ficaram entregues à própria sorte. Muito interessante, professor. E eu vejo que essa reflexão, né, trazer essas questões para debater, porque realmente são informações que não chegam, né? A gente tem os livros de história, que quem descobriu o Brasil e quem não sei o quê. Então, livros que trazem conteúdos, o conteúdo que eles, né, querem que as pessoas saibam, né? Então, a gente sabe que o nosso currículo foi todo trazido da Europa, a gente não sabe, inclusive, a nossa língua-mãe, que seria Tupi-Guarani, né?
a gente não sabe a história dos negros, a gente passa por cima de tudo, né, por conta de falta de informação. Então, é muito louvável, né, os professores, os pesquisadores, né, que trazem toda essa questão para que a gente possa realmente saber qual é a nossa história, né? Porque a gente vive num país onde a superioridade cultural, né, continua dominando e fazendo não só, né, a gente sabe toda essa questão do povo negro, mas a gente sabe também das questões dos povos indígenas, né, o quanto foram massacrados, mortos nessa colonização, né? E é como se nada disso tivesse acontecido. Então, acho que é importante a gente, ao invés de pegar essas datas e, como você falou, comemorar, a gente tem que refletir. Vamos aprofundar, né, todas essas questões. E não ter uma data somente para constar no calendário e fazer festa, né? Mas o intuito maior, e eu acho que o seu papel, como de outros professores e pessoas dos movimentos negros, né, tem um papel fundamental nesse esclarecimento e nessas reflexões que eu acho que é necessário, né, para cada um e cada uma de nós, né? Por sinal, Fátima, né? Você fala uma coisa muito, muito interessante que existiu aqui, né? Eu sempre estou oferecendo, porque esse é um compromisso que eu tenho, né? Como eu pesquiso a história e a cultura negra no Ceará, eu cansado dessas temáticas elas não aparecerem e não serem tratadas em sala de aula, apesar de nós termos uma política afirmativa que é a Lei 10.639 e a 11.000, né, 11.635, né, a 10.000, para quem está nos escutando. A 10.639, ela obriga os currículos, né, das escolas e dos ensinos superiores de tratar da história da África, do negro no Brasil, das lutas negras no Brasil. E a 11.000 acrescenta dos povos indígenas, né? Tratar nos currículos a questão da história dos povos indígenas e dos povos africanos. E aí, como o Estado do Ceará, desde 2003, ainda não oficializou isso, né, dentro das secretarias, seja ela de educação, seja ela do município, seja ela do Estado, que deveria, porque é um decreto, que é uma lei federal, mas eu entendo porque é uma resistência, porque nós estamos mexendo aqui com uma mudança, uma transformação de paradigmas, entendeu? E aí você, por exemplo, a história do Ceará, do ponto de vista desses povos, elas estão intimamente ligadas, né? Desde o século XVI, que há uma ligação entre os povos, né, africanos e os povos indígenas daqui. Quando Martim Soares Moreno, né, eles invadem essas terras, eles encontram, vivendo com alguns povos indígenas, que passam a ser emissários desses povos indígenas, né, africanos e negros baianos. A mesma coisa acontece com o Matias Becker. Quando ele sai do Recife e vai tentar, né, ocupar o forte lá da Barra do Ceará, construído pelos holandeses, né? Ele tem um diálogo com, né, um angolano chamado João Malemba. Né? Está nas documentações. E aí o que eu acho muito interessante, né, existem muitos dados sobre esse encontro entre povos indígenas cearenses e povos africanos. E aí aproveito para afirmar que a presença africana, né, a identidade africana do cearense é congo-angolana. Enquanto você vai encontrar em Salvador muito presente os nigerianos, os iorubás, aqui é congo-angolana. Né? E como você muito fala do tupi, mas também a gente, no nosso cotidiano, falamos do quibundo, quicongo, palavras, né,
desses povos que a gente nem imagina que são ligados a esses povos africanos. E aí eu me lembro que eu fui convidado para uma graduação indígena, né? E eu fiquei com os tapebas. O tema, né, que era abordado nessa escola indígena era cultura afro-brasileira e cearense. Quando eu estou falando, né, que realmente por causa do apagamento histórico a gente esquece, né, a gente é levado a esquecer, na verdade, a nossa memória, a memória sobre a história do negro no Ceará, ela é apagada, né, o processo, isso é parte do processo colonizador, e aí também é uma questão indígena, mas o Ceará, ou seja, a Fortaleza, né, e o Ceará do século XIX, ele era marcadamente africano do ponto de vista da cultura. Tá? A província do Ceará era cheia de sambas. Veja bem, sambas. Era o chamado samba de umbigada. Tinha boi, né? Tinha burrinha, tinha festa do Congo. E aí que eu estou falando sobre isso, né? Como eu falei, eu fiquei com os tapebas, cada professor ficou com um grupo, né? Quando eu estou falando dessas manifestações culturais, os tapebas, a gente dança a burrinha. Como é que é? A gente dança a burrinha. Eu digo, não acredito, não. E eles resolveram, né, mostrar a burrinha, que é ligado a esses povos, que é um personagem de dança ligado ao boi, que é ligado à cultura africana. Isso e eles pegaram uma caixa e foram montando, fizeram uma burrinha, alguém entrou dentro, fizeram a cabeça e começaram a bater palma e cantar. Eu disse, olha, mesmo, isso me intrigou. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que esse encontro dessas culturas, né, que também se manifesta muito na religiosidade, a Umbanda, e também está no maracatu, porque o maracatu tem o quê? A ala dos índios. Quando você mergulha na história dos povos do Congo e de Angola, aí você começa a entender como essas coisas estão funcionando e como estão aí presentes. Esse universo de compreensão da nossa realidade está afastado da sala de aula. Entende? Como você muito bem coloca, a perversidade do racismo e a sua sutileza, na sua competência de naturalizar essa violência do apagamento, né? E acho que não é nem do apagamento. O apagamento, ele produz essa violência de achar que somos povos separados e distantes que não produzimos cultura. Mas nós produzimos, e produzimos juntos, criando solidariedade, espaços de sociabilidades, que as pessoas não sabem porque há todo um projeto que ainda se encontra dentro da educação de silenciar sobre essa história. Professor, você estava falando mais cedo, antes da gente começar a gravar, né, sobre o enfraquecimento dos movimentos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, no sentido de que o que tem enfraquecido esses movimentos e que tipo de ações a escola pode tomar para fortalecer o movimento da luta antirracista. Alexandre, veja bem, eu penso que hoje as pessoas, né, na verdade, a própria mudança, né, a intervenção da tecnologia em nossas vidas, né, ela está contribuindo com isso. Eu não sou contra a tecnologia, eu estou contra, né? Ou seja, tem um conjunto de situações e a tecnologia faz isso. Então, estamos vivendo numa sociedade hoje onde as pessoas elas passam mais tempo, que isso é um processo cultural do que a gente está vivendo, a gente passa mais tempo diante dessa tela, achando que a realidade é esta tela, as redes sociais, né? Tem um sociólogo polonês, o Bauman, que ele fala muito bem sobre isso, né? Uma realidade onde as relações elas são líquidas, né? São fluidas, produzindo seres fluidos, né?
ou seja, seres humanos que hoje em dia não têm maturidade afetiva, porque passam mais tempo diante da tela das redes sociais e acham que as relações entre essas pessoas, né, são de acordo com o que a gente está aqui, né? Ou seja, eu sou de uma época onde eu brincava na rua com os amigos, né? Então a gente ficava mal, mas outro dia eu ia voltar lá, tava a pessoa que eu briguei, fiquei mal, estava lá. Eu era forçado, né, a encontrar o meu. Nós éramos forçados a encontrar o meio de ficar bem. Com isso, né, sem perceber, a gente ia amadurecendo afetivamente. Hoje, o que acontece? As minhas relações, elas são via rede social, e se alguém me machuca ou faz o que eu não gosto, eu apenas bloqueio. Não vejo mais. E se me irritar, eu deleto. Entende? Então, eu não sou incentivado diariamente a ter contato com outras pessoas, né? Então, eu acabo gerando alguém, né, que hoje tem muito, nós, enquanto professores, sabemos muito bem disso, porque encontramos pessoas assim, imaturos afetivamente. Qualquer coisa magoa e fica de mal e não quer ver sua cara. Entendeu? Então, isso é um dos grandes problemas, né? E aí nós estamos falando de uma sociedade capitalista que se aproveita da situação. Eu fico me perguntando hoje em dia, cadê o gigante diante de um momento que a gente está vivendo hoje, né? Cheio de corrupções, etc, etc. No caso do racismo, né, isso se manifesta muito mais porque as políticas afirmativas que foram implantadas, né, no governo Lula e Dilma possibilitaram uma radicalização do racismo. E eu vou dizer por quê. O racismo, né, a sociedade que se estruturou para beneficiar um determinado grupo racializado que é branco, para dar a ele privilégio, tá? No caso dos negros, o racismo elaborou e proporcionou um lugar para eles. Qual? A favela, a periferia, isso de subordinação, né? Então, aí você diz, não, mas o fulano de tal, né, tem o Pelé e tal. Sim, alguns espaços foram condicionados, foram permitidos e tolerados para esse grupo. O problema era o negro dentro da universidade, era o negro dentro de outros espaços que eram naturalizados a um ponto de você não... Você chegava lá, só via branco e achava normal. As políticas afirmativas, como as cotas, elas desnaturalizam isso. Os negros passam a ocupar esses espaços, o espaço passa a se tornar mais democrático do ponto de vista da presença, da cor, da tonalidade da pele, e isso vai, né, mexer no imaginário daquele grupo privilegiado. Observe que casos de racismo, né, apesar de também a própria internet ajudar, porque hoje você vê as violências com mais rapidez, porque é online, né? Então, qualquer coisa você filme já está em rede social. Mas a radicalização, né, no sentido de uma violência mais extrema, né, ela se manifesta por causa disso. Por causa das cotas, por causa da Lei 10.669, né? Você tem uma deturpação que se intensifica por causa da Lei 10.669, vamos dizer, do cristianismo. Eu tive uma formação para professores, né, que ocorreu de formar professores para formar outros professores para a gente implantar aqui em Fortaleza. Tinha uma professora, por ser evangélica, disse que não ia ensinar, porque essa lei ensina as pessoas a ser macumbeiras. Entende? Então, aqueles estereótipos, ou seja, aquele racismo, né, que se aproveita da ausência do debate sobre África, sobre relações raciais,
ela vai servir neste momento para a resistência, né, vamos dizer, ao avanço de uma sociedade onde ela seja plural, tá? Onde ela seja diversa. Nós temos que criar um currículo onde esse currículo ele represente a composição étnica dos alunos em sala de aula. Entende? A primeira vez, veja bem, a primeira vez que eu fui num terreiro foi a convite de uma aluna. Porque nas minhas aulas, né, eu sempre procurava problematizar o machismo, o racismo, a homofobia e discutir com os alunos. Eu não naturalizava, né? Então, quando uma dessas alunas era um bandista, os alunos, porque nessa época, antes da minha aula, tinha uma aula de religião, eu dava aula num colégio aqui, vamos dizer, na Padre Divino, chamado Nossa Senhora da Assunção, né, um colégio católico, e as coitadas, né, que eram bandistas, ou seja, a aula de religião era catecismo, não se discutia as religiões. E eles sofriam muito com aquilo. E eu começava a conversar com a turma, e eles me chamaram para ir para uma festa. E eu fui, né? Enfrentei meus medos, porque culturalmente nós somos formados a não visitar esses lugares. Fui morrendo de medo, mas aprendi que aquele meu medo também é uma construção social. E percebi, né? E aí eu vou me utilizar da fala da Fátima, né? Que falou dessa questão da ecologia. As religiões de matriz africana, elas são religiões ecológicas. Um filho de Iemanjá, por compreender a energia do mar, jamais vai poluir o mar. O livro sagrado dessa religião é a natureza, é o mundo. Um filho de Oxóssi, o caçador, ele não vai entrar na mata e sair matando tudo. Porque são forças da natureza, há um respeito à sua natureza, né? Existe um princípio dentro dessas religiões. Consia Uê, consia Orixá. Sem folha, não há Orixá. Veja que beleza. Essas religiões, né, elas apresentam hoje, para a crise civilizatória que vivemos, respostas. Nos terreiros, nenhum. Eu me lembrei, logo no início, a fala novamente da Fátima, nenhum mais novo passa pelo mais velho sem pedir a benção. Pede-se a benção ao mais velho, porque o mais velho tem a experiência, tem conhecimento, há o respeito. E isso é um reflexo da cultura tradicional africana. Já diziam os tradicionalistas, quando um velho morre em África, é como se tivesse queimado várias bibliotecas. Hoje nós vivemos numa sociedade marcada por isso. Mas, ao mesmo tempo, o mais novo também merece respeito. A criança merece respeito. Não é à toa que ela é representada, né, numa divindade chamada Ibeje, que a festa dela é dia 27 de setembro, dos bombons para as crianças. É um universo lindo, que dá autoestima. Agora, é preciso que as pessoas tenham acesso a isso, essas pessoas. Com a implantação da Lei 10.639 nas escolas e também na 11.000, você vai dar às crianças negras que estão em sala de aula autoestima. As crianças não negras e brancas, você vai dar a elas, né, um conhecimento para que ela desconstrua a formação que a sociedade, né, impõe para ela, mentirosa, de que nós negros somos inferiores. Quando essa criança olha para a África e percebe que a África não é toda de floresta,
mas representa 15%. A floresta é 15% do continente africano. O resto é urbano, que é revelado os grandes reinos, que é revelada a cidade de Timbuktu, no Reino do Mali, uma cidade universitária onde a riqueza era livros. Timbuktu existiu no século XIV e XV. Alexandria, né? A Biblioteca de Alexandria, no Egito. Kush, o Império Monomotapa. O Reino do Congo, onde o rei era escolhido pelo voto, né, da população nos bairros. Era uma confederação. Então, esses povos e também os povos indígenas, né, na crise civilizatória que vimos hoje, e quando eu falo de civilizatória, eu estou falando do ponto de vista cultural, não técnico. Tem respostas maravilhosas, esses dois povos. Com certeza, né? Isso que deve ser levado para a sala de aula. É uma riqueza enorme, e esse respeito à Mãe Terra, eu acho assim que é o grande caminho, né? Uhum. Então, a gente vê toda essa questão de como os índios, né, pensam nas 7 gerações futuras. A gente sabe também que toda essa, graças à resistência, né, há mais de 500 anos, ainda temos florestas, matas e águas, né, também por essa resistência deles, né? E eu fico vendo a riqueza que é essas duas culturas, né? Porque se a gente caminhasse nesse sentido, eu acredito que a gente poderia ter um mundo justo, digno, né? Onde entrariam também essas pessoas que querem o tempo inteiro estar no comando, né? O que significa ser a maior economia do planeta? O que significa isso, né? Onde é que o povo está incluído nessa economia? Onde é que a devastação das nossas florestas para plantio de soja, o que isso traz de benefício para o nosso povo, passando fome, né? Então, assim, é uma cultura sempre de escravizar, de deixar aqueles que é a grande maioria, porque às vezes eu também fico incomodada quando fala nas pequenas minorias. Pequenas minorias são esses que estão no poder, eles são menos, nós somos mais, né? Então, pequenas minorias deveriam ser eles que estão ao longo da história da humanidade, achando que tudo tem que ser da forma, essa superioridade cultural, né? Que até o nosso currículo foi enviado e não criado aqui, né? E é muito interessante quando a gente lê, né, todas essas histórias, pelo menos a Escola Vila e as escolas que adotam a pedagogia ecossistêmica, a gente tem todo esse trabalho, sabe, Lário? Gostaria muito também que você conhecesse, porque no nosso material didático a gente conta várias histórias, né? Porque a gente pesquisou muito, né? Então tem as histórias de orixá, né? A gente tem essas datas no nosso calendário e não só de Igreja Católica, né? A gente sabe também o quanto o povo foi massacrado, né, por essa catequese, por essa coisa de trazer, né, uma religião e fazer... Eu lembro que quando eu visitava, não, na década de 80, que eu estava muito empenhada na luta dos povos indígenas, e cada comunidade que a gente chegava, eles tinham uma necessidade de mostrar uma capela. Eu acho que era tipo assim, olha, a gente tem uma capela, então nós fazemos parte da história, sabe? Então, assim, como se aquilo representasse, olha, nós estamos do seu lado. E não é, mas na mesma hora qualquer coisa
ai, meu Deus, Tupã, né? Então, fica naquela história de lá e cá, né? Então, essa necessidade de se sentir representado por uma cultura que não é a deles e que não, né, que a cultura deles é muito mais rica, muito mais humana, muito mais inclusa, né, que todo mundo está junto, né, somos todos irmãos e irmãs, né. Então, acho muito interessante tudo isso. Que lindo, Hilário, eu achei fantástica a sua fala e quero que você também venha nos conhecer, vamos também ver seus livros, porque eu acho que esse seu livro também, para os professores, deve ser fantástico, né? Porque detalha bastante. Eu sou suspeito de então, dizer. Vamos nos enriquecer mais ainda com, né, todo o seu trabalho. Alexandre, fale mais alguma coisa. Eu queria agradecer, né, a presença do Hilário, foi assim, fiquei me deleitando aqui também na posição de aprendiz, já acompanhei algumas coisas do seu trabalho, assisti alguns documentários no qual você participou, né, então assim, estava ansioso para ter você aqui, uma grande potência, né, para que também esclareça para todos nós a importância da luta, né, e que traga também outras versões da história, que a gente sabe que existe esse esforço para apagar os fatos e os atores da história que são negros, né, que estavam ali lutando para se emancipar, ainda estão, né, que ainda está em processo isso tudo. E muito feliz, muito grato. Espero que a gente consiga fazer uma ponte maior entre a escola e você, e lá você poder conhecer aqui a nossa proposta, a gente também trazer as suas obras para dentro da escola. Eu acredito que já tem algumas, certo? E aí a gente vai seguindo, fortalecendo esse vínculo, porque tem muito a agregar e acrescentar para os nossos alunos e para a gente também. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço. Não potência, facilitador, agregador, né? Somar. Né? Agradeço o convite, é um prazer enorme. Toda vez que precisar, né? Estamos aqui. É que a gente vai usufruir disso, viu, Hilário? Eita! Muito grata, Hilário, muito grata, Alexandre. Né? E eu lembro que, novamente, sábado, vamos desligar todos os aparelhos e lâmpadas às 20h30. Façam uma roda de contação de história, né, Hilário? Essas histórias Sim. Fantásticas. Faça um momento diferente na vida de vocês e vamos economizar por 1 hora energia, né? Então, sintam-se mesmo convidados. Eu agradeço a todos e todas que nos assistiram, agradeço novamente ao Hilário, ao Alexandre. Essa live fica gravada no canal da Escola Vila, né? E a gente lembra que toda sexta-feira, às 19h, temos alguma coisa no canal da Escola Vila. Muito grata a todos e todas. Grato. Beijo para todos. Abraço. Tchau, gente. Tchau.